Como será que acontece a jornada profissional de uma pessoa na área da saúde, a enfermeira? Nesse episódio, a nossa convidada, né, especial vai nos contar como se desenvolveu a sua jornada profissional desde quando era muito jovem. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela, dela. Estou aqui no escritório da Lantra e sou o host desse episódio, que faz parte da série Como Cheguei Até Aqui. Hoje entrevisto a nossa convidada especial, que é a Paloma Salles. Ela é doutora em enfermagem e cardiologia, formada pela Universidade de Nova York e docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Metropolitanas Unidas. Ela é pesquisadora na área de cardiologia e saúde pública. E ela é mamãe do Samuel e apaixonada pela maternidade, a coisa mais fofa do mundo. Paloma, é muito bom ter você aqui para conversar e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço de poder participar e contribuir com você e falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória na enfermagem e de como tudo isso começou. E sim, sou uma mamãe apaixonada pelo filhote, com certeza. Coruja master. Um fofo. Lon, vamos para um momento de curiosidades? Eu vou fazer algumas perguntas e você fica à vontade para comentar, tá bom? Bora lá? Vamos lá. Brincadeira da sua época de criança que você lembra com carinho, qual era? Eu tenho algumas, porque eu peguei aquela fase onde as crianças mais brincavam na rua, com a criançada da comunidade, mas algumas brincadeiras que eu me recordo com carinho seria a pula-corda, né? Amarelinha, brincadeiras que a gente nem vê tantas nossas crianças fazendo, mas que me trazem muita nostalgia. E nós reuníamos a turma da rua, né? Os filhos de todas as vizinhas, e a gente brincava muito a tarde toda com esse tipo de brincadeira. Uma brincadeira mais anos 90, né? Uma coisa bem, bem nostálgica mesmo. Acho que pular corda e amarelinha. Ótimo, também adorava. Eu também adorava queimada e jogar vôlei na rua. Nossa, como eu gostava. Muito bom, né? Queimada era muito bom também, muito forte. Muito bom. Um sonho na sua adolescência? Eu, por incrível que pareça, eu queria ser cantora. E eu É? falava que ia ser cantora, e aí depois, aí eu fui para a Universidade de Música, né? A ULM, Universidade Livre de Música, fiz canto coral, tentei aprender a tocar flauta, e com 14 anos eu falei que não era mais isso que eu queria na minha vida. Que era que assim, a disciplina de aprender as notas musicais e o canto e aquela coisa toda já começou sei lá, não, comecei a perder o interesse. E aí faltava muito, falei, eu acho que isso realmente não é para mim. Aí eu saí do curso de música, mas a minha irmã continuou, formou em violino, né? Mas eu fiz uma tentativa, mas não vi Não que não era rolou, né, isso. não? Vai ver, sua missão era outra, né? Que a gente vai falar daqui Sim, a pouquinho aí. total. E uma Eu sempre matéria da época de escola que você gostava e que te ajudou, de certa forma, na escolha profissional? português. Eu sempre fui Português? muito fã de português. E era muito bom em escrever redações. Eu sou da época de um ensino em que, desde o meu primário, a professora fazia com que nós treinássemos a habilidade da escrita. Então, a gente fazia muita caligrafia, eram cadernos e cadernos de caligrafia para a letrinha ficar bonitinha. E como eu sempre tive uma paixão pela leitura, eu gostava muito de ler, o meu vocabulário era muito rico, então isso me ajudava muito na disciplina de português na escola. Então, teve até um concurso que eu venci entre todas as escolas públicas do estado de São Paulo, e o concurso era, a gente precisava escrever uma frase que representasse o nosso patriotismo ao Brasil, e não sei por que cargas d'água, minha frase ganhou da escola inteira, e aí ela foi selecionada para competir com as frases das outras escolas públicas, e o aluno que ganhasse o tal do concurso iria conhecer o presidente pessoalmente, que na época era o Fernando Henrique Cardoso.
E aí eu só sei que eu não devo ter ganho, né? Porque eu nunca conheci o presidente, mas a minha frase ganhou da escola toda, dos 3 períodos, manhã, tarde e noite, e de todas as séries. Então eu fiquei me sentindo, né? Ai, meu Deus, a nerd, nem gostava, né? Mas, mas foi um momento assim que eu tenho na memória, que é bem gratificante. Eu sempre gostei muito de português. Ai, que bom. Gostava muito de ler e escrever também. Uhum. E você sempre teve boa memória? Quando era mais jovem, sim. Hoje, não. Hoje, minha memória é pior que a de peixe. Dura nem 3 minutos. Sério, Lembro nem da Lô? nome, às vezes. É, menina, porque assim, hoje a nossa vida é muito imediatista, é muito informação vem muito rápido, você tem que reter muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue administrar tudo isso. E falando assim, do ponto de vista da saúde, principalmente pós-Covid, eu creio que eu fiquei com algum tipo de sequela da Covid que eu tive, né? Que hoje a ciência respalda isso como um tipo de pós-Covid, sintoma pós-Covid, que é a perda da memória. Então, a minha memória ela começou a falhar mais depois da minha experiência com Covid. Então, É eu que falo que hoje eu tenho interessante, né, memória de Lô? peixe. Sim. É, Porque para você ter estudado, praticamente você é uma autodidata. Você aprendeu inglês e se tornou fluente no inglês praticamente sozinha, né? isso. Tem que ter boa memória, poxa. É. E também os doutorados você fez, mestrado. Tem que ter boa memória, gatinha. Então, você realmente, o Covid pode ter influenciado, sim. Sim, Verdade. o nosso mundo não é mais o mesmo depois da Covid, né? A gente pode falar isso. Mas sim, quando era mais nova, eu creio que a minha memória era um pouco melhor do que hoje, com É, certeza. legal. Ô, Lô, e quando você começou a se interessar pelo universo da saúde, qual que foi a inspiração, né? Como que começou tudo isso? Então, quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, naquele momento da vida de falar, me fiz essa pergunta várias vezes. Eu falei, gente, eu preciso escolher uma carreira que eu vou seguir para o resto da minha vida, né? Porque não é só uma profissão, é uma carreira. Ela vai definir toda a minha trajetória de vida. E eu tinha muita ansiedade na época em relação a isso. E aí, para me ajudar na escolha do vestibular, quando chegou na minha época de prestar vestibular, eu fiz diversos testes vocacionais. E nos testes vocacionais sempre apareceu que o meu universo era na área de ciências biológicas, sempre para a área de biológicas. E eu sempre gostei muito de biologia, tanto do português como da biologia também. Eu era muito boa no campo da biologia. Sempre fui muito. Tenho um perfil de cientista, assim, eu sempre quis descobrir novas coisas desde criança. Quando criança, eu pegava, sei lá, uma caixa de sapato, uma caixinha de fósforo, um rolo de papel higiênico e montava um equipamento diferente. Eu falava para os meus pais que eu estava fazendo uma experiência. Então, eu sempre quis e gostava de fazer experiências. E eram maquetes, eram coisas assim, artesanais que que eu montava em casa. E eu sempre tive essa pegada mais científica, mais curiosa mesmo, né? De querer saber, de querer observar um evento, um experimento, enfim. E aí, nos testes vocacionais, sempre aparecia biológicos, biológicos, biológicos. Então, eu entendi que meu futuro seria em qualquer curso da área de biológica. E aí, eu pensava em veterinária. Eu sempre fui apaixonada por animais também. Desde pequena é uma outra paixão muito forte em mim. Sempre tive muitos animais. Então, eu achava que queria ser médica veterinária. E prestei a USP para medicina veterinária. Só que na seleção da USP, eu passei na primeira fase, na segunda fase, que era uma fase mais específica, que realmente selecionava os alunos para entrar, eu não fiz cursinho, eu fui direto, falei, não vou perder tempo estudando para cursinho, não. Eu já estudei muito na minha vida. Sempre fui ótima aluna, vou que vou.
E aí, na seleção da FUVEST, de 2003, eu não fui aprovada no corte por 1,5 pontos, assim. Acho que a menina da frente entrou na última vaga e eu fiquei. Isso me deixou muito chateada. E aí eu falei, pronto, não vou ser a médica veterinária que eu queria, que eu sonhei. Então, a minha mãe sempre quis ter uma filha enfermeira e ela começava a pipocar na minha cabeça. Ai, faz enfermagem, enfermeira é tão legal, né? E eu, na época, não sabia nem o que se tratava a enfermagem. Eu tinha aquela visão bem estereotipada de enfermeira, que era aquela moça com um chapéu esquisito na cabeça, com uma cruz vermelha assim, que dava injeção no povo. Era isso que eu achava que enfermeira fazia, dar injeção na galera e pedir silêncio nos quartos, né? E aí eu falei, enfermagem, né? Nunca me imaginei enfermeira, nem pensava sobre isso. Inclusive, eu tinha até um preconceito com a enfermagem. Eu falava, imagina que eu vou ficar cuidando de pessoas. Eu tenho que cuidar dos bichos que acho que valem mais na minha atenção do que os seres humanos. Os seres humanos, né? Os seres humanos não merecem. E eu era tão, né, ingênua na época. E aí a minha mãe falou, mas tenta, né? Você não passou e tal. Aí eu falei, bom, mãe, se você quiser que eu faça enfermagem, você vai lá, faz minha inscrição na faculdade lá, que eu vou lá fazer só a prova do vestibular. E foi isso que ela fez. Ela fez a inscrição por mim, eu nem fiquei sabendo. Ela só me passou o dia da prova, falou, tal dia, tal hora, você tem que estar lá fazer a prova. A E aí mãezona indicou tudo, deu todos os caminhos. deu todo o caminho das pedras. E eu também, né, fiquei tão decepcionada pela reprovação da USP que eu não queria, né, fazer mais nada. E aí eu Entendi. falei, tá bom, eu vou lá, faço a prova, vamos ver o que que dá. Chegou lá, fiz a prova assim, sem muita atenção também, porque eu estava tão decepcionada ainda com o luto da USP, e a gente tem aquela coisa, ideia, né, idealizada de USP, porque a USP, porque a universidade pública é melhor, o ensino é melhor, e a gente vê depois que não é bem assim, né? Depois do amadurecimento, isso muda bastante. Quem faz a universidade é o aluno, né? Então, se você é um aluno dedicado, se você é um aluno que sabe o que quer e se empenha na educação, é o teu conhecimento científico, é o teu conhecimento, o teu aprendizado que vai te levar onde você quer chegar. E isso independe do nome da sua universidade. E aí, assim foi. E aí, fiz o vestibular, passei, porque é uma universidade privada, não tinha muitos critérios. Então, passei e entrei na enfermagem. Mas entrei aquela menina bem, assim, vamos dizer, revoltada com a carreira que escolheu, porque não era bem aquilo que eu queria, ou eu imaginava que eu não queria. E aí, tanto que a minha orientadora acadêmica da universidade, ela falava para mim, né? Isso no último ano de faculdade, ela falou para mim, falou, quando eu te conheci, que ela me deu aula no primeiro semestre, ela falou assim, eu achava que você não ia durar 30 dias no curso, que você ia trancar e ir embora da faculdade. De Uhum. tão rebelde que você estava em relação à área. Você realmente não queria estar ali. E foi mesmo construir um trabalhar na minha cabeça de construção de paradigma, porque eu imaginava a enfermeira aquela pessoa estereotipada que dava injeção nas pessoas. E aí, com o passar do tempo na universidade, eu fui vendo que não é bem isso, que a enfermagem ela é muito ampla, ela tem muitas áreas, ela ganhou muito espaço, reconhecimento, valorização. Hoje, recentemente, nós conquistamos um piso salarial, né? Então, isso são conquistas e que Uhum. nós, como enfermeiros, somos legados do cuidado e da construção científica de mulheres muito fortes do passado, Com começando por certeza. Florence Nightingale, né? Uhum. Eu sou o legado de Florence Nightingale, eu sou o legado de Ana Neri, eu sou o legado de tantas outras enfermeiras que vieram no passado, mulheres muito fortes, à frente do seu tempo, que construíram uma profissão que hoje é científica, não é uma profissão, né?
você vai lá e só executa alguma coisa. Precisa Sim. ter raciocínio clínico, precisa ter tomada de decisão. Você gerencia uma equipe, você é líder de pessoas. Então, isso eu fui aprendendo ao longo da universidade. Isso Já impacta em vidas, né, Elon? isso salva vidas, né? Salva E vidas, sim. enfermagem salva vidas, e isso muda tudo, né? Na história de alguém que é parente de alguém, que é filho de alguém, que é o amor da vida de alguém. Então, essa profissão ela é muito honrada. E aí eu fui descobrindo tudo isso. No segundo ano da universidade, foi quando eu fiz as pazes com a enfermagem e falei assim, não, realmente, eu encontrei meu lugar. É aqui que eu tenho que ficar, é aqui, é isso que eu quero ser da minha vida, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, e eu vou até o final. Você foi Eu não pegando parei. amor pela profissão, né, Lon? Ô, Lon, e conta um pouquinho para nós, como é que você conseguiu ir para os Estados Unidos e se tornar uma especialista no assunto, em cardiologia, né, especialmente? Conta para nós rapidamente, assim, por favor, como é que foi essa trajetória? Isso aconteceu durante a graduação, né? Durante a graduação em enfermagem, na minha universidade, eu sempre fui aquela aluna extremamente dedicada e tudo que rolava de evento científico na universidade eu queria participar, eu queria estar dentro. Então, logo eu comecei a me envolver com a monitoria da universidade na área de anatomia e biofísica, e depois eu entrei no grupo de pesquisa dos professores da universidade na área de cardiologia, e foi quando eu conheci a cardio. E aí a minha orientadora acadêmica, que também é enfermeira cardiologista, meio que começou a me envolver nesse mundo da cardiologia, desenvolvi um projeto de iniciação científica que foi financiado pela FAPESP, né, pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. O mesmo projeto também ganhou outra bolsa dentro da universidade, que é a bolsa PIBIC, que a gente chama. E saindo da universidade, quando eu me formei, já tendo todo esse conhecimento científico de como construir um projeto de pesquisa, já tinha uma publicação do meu projeto de pesquisa, nós pesquisamos aí idosos hipertensos na região da Lapa, né, na época, no meu projeto de iniciação científica da graduação. Eu saindo da universidade, eu sentia que eu não queria fazer especialização, eu queria pular direto para o mestrado. E aí eu já me sentia preparada cientificamente para fazer um mestrado, e não necessariamente a etapa da pós-graduação, que é uma etapa importante que te prepara cientificamente para a construção de projetos de pesquisa que te leva até um mestrado. Mas eu já fui da graduação direto para o mestrado. Entrei no programa de mestrado da Universidade Estadual de Pernambuco, lá no Recife, né? Ao mesmo tempo que eu fazia graduação em teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Então, eu fazia o seminário, eu era seminarista e era mestranda em enfermagem e em cardiologia lá na Universidade Estadual de Pernambuco. E com foco sempre em atenção primária, saúde da família, promoção da saúde, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu estava no mestrado, eu procurava, eu já pensava no meu próximo passo, que seria o doutorado. Contudo, eu pensava que eu precisava ganhar mais conhecimento, e um conhecimento que não estava dentro do Brasil. Eu queria muito saber o que os pesquisadores internacionais faziam na área da cardiologia e que eu pudesse trazer de conhecimento para o Brasil, porque aqui nós somos, e até por uma questão da barreira da língua, né, onde o inglês ele ainda não é uma língua forte no Brasil, ele é limitado. Nós, cientificamente falando assim, em relação a pesquisas brasileiras, nós vivemos muito dentro da nossa bolha, do nosso universo aqui. A gente compartilha dados científicos em português com brasileiros, e é só entre nós, é só entre nós. Eu falo, não, eu quero muito saber o que eles fazem lá fora para poder trazer esse conhecimento para o Brasil, para fortalecer para fortalecer a enfermagem brasileira.
cientificamente. E eu pensava sempre muito nisso. E isso foi o foco. E aí eu falava lá no programa de mestrado, né? Eu falava assim, gente, eu quero fazer doutorado fora do Brasil, eu quero fazer doutorado nos Estados Unidos. Aí as pessoas olhavam para mim assim, a própria, né, reitora do programa de mestrado falava assim, ah, tá, vai muito, Paloma, aham, sei. Eu falava, mas eu quero, professora. Não, tudo bem, se quiser você vai, né? Mas assim, impossível. Como assim você vai fazer doutorado fora do Brasil? A gente não tem recurso, a gente não tem nada, a gente não tem nem contatos, nem nada. E eu não tinha mesmo, não tinha contato nenhum. E aí eu lembro que eu sentava no computador e aí eu começava a procurar os programas de mestrado, não, de doutorado, lá na universidade, lá nos Estados Unidos, várias universidades americanas. E eu queria encontrar uma universidade que tivesse duas questões, que alinhasse, que tivesse a mesma linha de pesquisa que eu tenho interesse, né, na cardiologia de trabalhar, que são as doenças crônicas, não transmissíveis, especialmente a hipertensão, né? Então, algum programa que tivesse essa linha de trabalhar com a enfermagem e cardiologia voltada para a hipertensão, diabetes, né, doenças crônicas não transmissíveis, e que fosse num estado americano que eu sei que eu daria conta de viver. Foi essa meu pensamento. Eu falava assim, eu preciso ir para um estado americano que seja semelhante ao universo que eu tenho aqui no Brasil, clima, né? Culturalmente falando também, que seja semelhante ao que a gente vive aqui no Brasil, uma coisa mais urbana e tal. E aí foi quando primeiro Nova York pintou na minha cabeça. Falei assim, eu acho que eu me daria muito bem em Nova York, porque Nova York é assim, é muito similar à vida urbana a São Paulo. Então, acho que também dá para eu viver lá. E aí, dentro de Nova York, eu fui buscar os programas de doutorado que se alinhassem à minha linha de pesquisa, né? E aí fui procurar na Universidade da Pensilvânia e olhei muito bem, Pensilvânia é próximo de Nova York, mas olhei na Universidade da Pensilvânia, depois dentro de Nova York fui olhando algumas outras, Colômbia, e aí encontrei a Universidade de Nova York. E na época eu não sabia que a Universidade de Nova York era a melhor universidade americana na área da enfermagem. Isso eu não tinha esse conhecimento. Eu só entrei no site do programa deles e comecei a olhar linhas de pesquisa e os professores que trabalham com as tais linhas de pesquisa. E aí encontrei a professora, a doutora Deborah Chan, e no meu inglês da escola pública, né, com a ajuda do Google Tradutor, escrevi um e-mail para ela, me apresentando e falando: olha, eu sou Paloma, eu sou do Brasil, eu estou num programa de mestrado, eu trabalho com essa área de pesquisa e eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para entrar na sua universidade. Eu fui muito honesta, né? Quais são os passos? Você pode me ajudar, né? E assim, sem intenção nenhuma de que fosse receber qualquer tipo de resposta. Antes de escrever para a professora Chan, eu tinha enviado o mesmo e-mail semelhante para uma outra professora na Universidade de Nova York, que trabalha uma linha semelhante à minha também. Só que eu recebi uma resposta dela e não foi uma resposta muito animadora. Ela falou assim: eu posso te ajudar. No dia que você estiver por aqui pela universidade, você me procura, a gente conversa. Aí eu falei: mas não tem como eu ir até Nova York para conversar como fazer para entrar no programa, né? Então eu falei: acho que não vai rolar. E isso me desanimou bastante quando eu recebi essa resposta. E aí pensei duas vezes antes de mandar um e-mail para a professora Chan. Mas mandei. E aí eu não sabia, na época, mas calhou que ela é a reitora do programa de doutorado da Universidade de Nova York, de enfermagem. E aí ela me respondeu falando dos passos a passos, que eu teria que fazer um vestibular, que eu teria que fazer o TOEFL, que eu teria que fazer uma análise de currículo, que eu teria que fazer uma entrevista, e que eram todos os processos seletivos para entrar no programa.
Perfeito. Aí eu fui começar a correr atrás de cada etapa do processo para eu participar, né? Como que faz esse vestibular em americano, em inglês e tal, onde que faz, como que paga, a taxa, tudo certinho. E fui fazendo sozinha na minha busca aí pela vaga na Universidade de Nova York, para o doutorado em enfermagem. Quando foi novembro, mais ou menos, de 2012, nós estávamos organizando no mestrado um simpósio, um seminário internacional científico, né? E nesse seminário internacional, a gente precisava de palestrantes internacionais, porque é internacional. Até que a reitora do programa de mestrado chegou para mim e falou assim: Paula, você conhece alguém internacional? Porque a gente está organizando seminário internacional, mas não tem ninguém internacional. Todo mundo que foi convidado é brasileiro. Não dá para a gente chamar um seminário internacional de internacional se tiver pelo menos um palestrante internacional. E eu estou aqui desesperada porque os internacionais que eu conheço, ninguém pode vir, e eu não tenho palestrante internacional. Eu falei: olha, estou conversando com a professora Chan, da Universidade de Nova York, e ela é pesquisadora na área de cardiologia e está me ajudando aí com as informações para entrar no doutorado lá. Aí a professora, né, do mestrado, né, a reitora falou assim: olha, se você convencer ela a vir, diga a ela que no programa arca com todos os custos. E aí, imediatamente fui para o computador e convidei a professora Chan para ser a nossa palestrante no Seminário Internacional da Universidade Estadual de Pernambuco. Ela prontamente aceitou o convite, e aí eu intermediei os detalhes da vinda dela, passagem, tudo certinho, e fui recebê-la. Então, nós nos conhecemos, e ela veio, palestrou, foi muito legal, foi um sucesso. E aí ela retornou para Nova York, e depois de um tempo, eu precisava formar banca para a minha defesa do mestrado. E o que é formar banca? É convidar os professores que eu gostaria que fossem os meus avaliadores para o meu projeto de mestrado. E aí, novamente, eu mandei um convite para a professora Chan, perguntando se ela gostaria de vir fazer parte da minha banca. E ela aceitou. E aí, ela retorna uma segunda vez para o Brasil para fazer parte da minha banca, mesmo sem entender nada em português. Eu tive que contratar aí uma tradutora para sentar do lado dela e traduzir simultaneamente ali a minha apresentação, mas ela veio, me avaliou meu trabalho, viu que realmente eu tinha um conhecimento de condução de projeto de pesquisa, que eu já tinha ali um conhecimento diferenciado, e ela falou assim que me ajudaria nos processos para a entrada na Universidade de Nova York, mas assim, não me ajudar no sentido de facilitar, me ajudar no que for necessário, preciso, para que eu concorra junto com os demais candidatos. Então, ali eu já fiquei muito feliz, porque eu teria uma chance de entrar no programa de doutorado. É uma chance, é uma possibilidade, não era uma certeza. Ela não facilitou em nada a minha entrada, ela só me deu as informações que eu precisava para fazer a prova. Eu fiz a prova, eu fiz a entrevista, eu fiz análise de currículo, como todos os outros candidatos, Olha de que forma incrível, muito né, justa. Lon? E assim, a gente percebe que você em nenhum momento, lógico que às vezes você ficou assim um pouco, né, é, sem esperança, um pouco chateada com algumas situações, mas você foi persistente, né, e acreditou que era o relacionamento ele ia te ajudar de alguma maneira, né, quando chegar onde você queria. E aí, aproveitando esse gancho dessa historinha que você nos contou, incrível, essa história maravilhosa. Quais são o conselho que você daria para os jovens que vão nos ouvir, né, que estão nos ouvindo nesse podcast? Que conselho você daria para eles trilharem um caminho ou igual ou parecido com o seu, ou tem esse sonho de seguir a enfermagem? Que conselho
você daria? Olha, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: não há limites para você chegar onde você quer chegar. O não você já tem. O que você precisa fazer é passar pelo processo, é tentar, é ter a experiência, até para descobrir que aquilo não era para você, como aconteceu comigo com a música, né? E Sim. nada é perdido. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito, você tentando ou você não tentando, o tempo vai Uhum. passar. Então você precisa seguir em frente e assim, não tem limites. Nós nos colocamos muito limites, né? A nossa cabeça é a nossa pior inimiga. A gente fica, mas não vai dar certo. Mas e se der errado? Mas e se... E assim, por que a gente fica sofrendo por coisas que ainda não aconteceram, né? Então você não pode se limitar. Não, você tem que lutar para ir atrás do sim. Eu não tinha nenhuma pretensão. E eu falava, quando eu falava que eu queria ir para Nova York fazer doutorado, eu sabia que era praticamente impossível. Eu fui aceita no programa, e 6 meses depois eu fui aceita no programa de doutorado de Nova York, fiz todas as etapas do processo, passei, e aí a professora Chan me mandou um e-mail falando assim, ó, arruma suas malas porque você entrou no programa. E eu tinha entrado na melhor universidade americana de enfermagem, no programa de doutorado deles, com o meu inglês de escola pública, porque eu não falava, né, quase nada de inglês, eu não tinha fluência, nunca fiz um curso de inglês para aprender inglês, então era um inglês assim, bem que eu pensava para traduzir, para falar. Eu tinha entrado num programa de doutorado, e detalhe, é uma universidade privada, e o curso de doutorado em enfermagem eram US$ 200 mil por semestre. E eu não tinha nem R$ 50 na minha conta. Você entende? E foi atrás, hein, Lon? E aí eu falava assim, meu, entrei, e aí? Não tinha como pagar. Né? Eu falava assim, meu Deus, mas nem se eu vender a casa dos meus pais e o carro junto, eu não tenho nem metade do valor desse para pagar uma universidade dessa. E eles não querem saber, eles só te aceitam. Aí você tem que se virar com o financeiro para pagar. Sim. Aí foi quando eu fui para o governo federal, né? Falei com o pessoal do governo federal, falei, escuta, passei, e aí? A Constituição me dá direito à educação, agora vocês se virem aqui com Me ajuda a essa conta pagar. aqui. Se virem com a conta. Não, e aí, graças a Deus, foi num período que o governo federal lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, e aí eu consegui solicitar a bolsa de doutorado pleno, que é quando você faz doutorado todo lá fora, e financiado pelo governo federal, né? E todo o meu estudo, ele foi financiado até o final pelo governo federal. Quando o presidente acabou com o programa, eu, graças a Deus, já estava de volta no Brasil, coletando dados da minha pesquisa. Então, eu não sofri tanto quanto os outros estudantes sofreram, que ficaram, né, sozinhos lá fora. Eu já estava de volta no Brasil. Mas foi um período bem difícil. Mas a cada dificuldade a gente soube lidar, né? Eu terminei, eu defendi o meu doutorado, graças a Deus. Terminei pagando o doutorado com recursos próprios, mas na época a minha mensalidade já era bem, bem menos. Eu pagava um crédito só de US$ 2.000. Então, US$ 2.000 dá para a gente lutar e conseguir, né? Tipo, 5, 6 mil Dá para reais. ir. É mesmo porque Dá pra você já gente. trabalhava na área e dava para ajudar também, né, Paloma? Já, quando eu voltei para o Brasil, eu Legal. comecei a Que bom. trabalhar na Universidade 9 de Julho. Eu fui convidada a trabalhar na Universidade 9 de Julho, eu não fui atrás. Eu estava em casa assistindo novela e a reitora não, a diretora da saúde, professora Maria da Penha, entrou em contato comigo falando, Paulo, você está no Brasil? Eu falei, tô. Então você tem que vir à nossa universidade para estudar. E eu fui com um grande prazer, porque foi essa universidade que a minha trajetória começou. Então, foi a Uninove que me trouxe até onde eu estava, né? Recém, doutorada, e toda essa construção científica que eu tive na minha carreira, eu devo não só à minha professora da escola primária, mas principalmente também à Universidade 9 de Julho,
que foi onde eu comecei a minha carreira na enfermagem, e para mim foi uma super honra ir até lá trabalhar como professora, né, dessa vez, devolver para a universidade todo o investimento que eles fizeram em mim também Com cientificamente, certeza, porque é uma sim. troca, né? É uma troca. E motivo pelo qual eu também voltei para o Brasil, né? Eu rejeitei 2 ofertas de emprego em Nova York, uma para a Universidade John Hopkins, que eu trabalhei 1 ano lá como consultora de pesquisa, eles me ofereceram a vaga como professora de enfermagem, eu declinei, e a Universidade de Vermont também, que também me ofereceu a oportunidade de lecionar lá para os alunos de enfermagem lá, eu dei uma palestra para eles, mas declinei também porque minha intenção nunca foi ficar lá fora, sempre foi voltar para o Brasil para fortalecer a ciência da enfermagem brasileira. Uhum. Então é aqui que a gente precisa de força de trabalho, não físico, mas intelectual, científico. Sim. Então, o motivo pelo qual eu voltei para o Brasil é por isso também. E desde então, desde quando eu voltei, eu tenho lutado por isso nessa construção, de abrir a mente dos meus alunos para que eles entendam que eles não têm qualquer limite. Dinheiro não é limite, tempo não é limite, família não é limite. Você pode e deve conquistar tudo aquilo que você deseja. Os nossos limites é a nossa cabeça que coloca. Se você se dedicar, trabalhar duro, ter disciplina, você chega onde você quer. Isso é fato. Eu sou a prova disso, né? Eu conquistei uma vaga que eu não tinha nem dinheiro para pagar. E isso depois se resolveu, porque sempre se resolve. Então, nada é limite. O não as pessoas já têm. E uma coisa que eu falo também para os meus alunos bastante é que é muito fácil você se formar na graduação e parar de estudar. Ah, pronto. Formei, acabou, beleza, vou trabalhar e a vida se resume a isso. Não, né? O difícil é você continuar estudando, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, enfim, o conhecimento ele é inesgotável, né? E a gente precisa sempre se atualizar, ainda mais para nós, enquanto enfermagem, que somos uma profissão científica, né? Que todo dia as coisas estão mudando. Você vive se atualizando, né, Lon? E assim, é bom reforçar para o pessoal que não existe só a enfermagem, por exemplo, na área de cardiologia. Tem outras dezenas de áreas dentro da enfermagem que a pessoa pode se especializar, né? Bastante, é um universo imenso, né? E cada um descobre aquilo que se identifica melhor, né? Eu falo que às vezes eu entro numa sala de aula e eu estou olhando ali para futuros enfermeiros obstetras, enfermeiros intensivistas, enfermeiros da saúde da criança, enfermeiros pediátricos, enfermeiros gerontólogos, enfim, né, que trabalham com os idosos. É um universo muito extenso, muito grande, né, e que precisa de profissionais que se dediquem à ciência, a trabalhar realmente baseado em evidência científica, né, e que mude realmente a, a cara da enfermagem, que garanta aí uma valorização da nossa área, um respeito à nossa área, que é preciso, né? Nós deveríamos ser muito mais respeitados e valorizados. Estamos conquistando o nosso espaço aos poucos, mas a gente precisa fazer diferença, né? Não dá mais para a gente ter essa enfermagem mecanicista que só faz. A gente também tem que pensar, refletir, criticar, Sim. Humanizar a profissão também, né, Lon? humanizar, exatamente, Sim. e sermos aí e honrarmos o legado a qual nós pertencemos, porque nós viemos de uma história de mulheres que lutaram muito, que foram muito fortes, e nós devemos honrá-las com a nossa profissão hoje, né? É isso.
Perfeito. Lon, se o pessoal, os jovens que estão nos ouvindo, quiser contatar você, quais são os seus contatos? Se você tem algum canal, se você está aberta aí, que o pessoal pode te contatar para tirar dúvidas. Claro que pode, à vontade. O meu e-mail é paloma.sales@fnu.br. Quem quiser pode entrar em contato, que a gente tira dúvida, conversa, bate um papo bacana aí. Eu vou adorar também guiá-los, assim como eu fui guiada durante a minha trajetória. Ai, que legal. Lon, eu agradeço muito de coração as suas palavras. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eles vão ter uma ideia fantástica de como é essa profissão linda, maravilhosa, respeitosa e essencial para a nossa vida, né? Então, estou muito agradecida. Obrigada mesmo. Obrigada a você, conta comigo para o que precisar também, estamos juntas. Ai, que bom. Esse é mais um episódio da série Como Cheguei Até Aqui, mais uma série de entrevistas sensacionais para contribuir com o desenvolvimento dos nossos jovens. Acompanhe a Lantern nas redes sociais e no Spotify e até logo. Tchau, tchau, obrigada.